Shalom Adonai. Estamos aqui para trazer mais uma lição, a segunda lição, do nosso trimestre, ok? Nós estamos aqui no terceiro trimestre de 2026, onde o título das lições é A Igreja dos Gentios. Estamos aprendendo aqui como foi que o Evangelho chegou aos gentios. E na lição de número 2 hoje nós vamos aprender a porta da fé se abre entre os gentios. Texto áureo, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz aos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Verdade prática diz assim: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo salvar a todos. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos 13, de 44 a 52. Amém? Então, a Bíblia já revela, desde o começo, quando o Senhor chamou Abraão, e ele fez promessa a Abraão. Quando ele disse a Abraão, Abraão, em ti será bendita todas as nações. Ali ele estava falando acerca do descendente, que seria o próprio Jesus, que veio do meio dos judeus, onde o próprio Jesus, uma certa vez, falou para a mulher samaritana, quando ela perguntou onde devia adorar, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas nós adoramos que sabemos, vocês não, porque a salvação ela vem dos judeus. Então, desde o princípio, a vontade de Deus é alcançar todos os povos, para se cumprir o que está escrito lá no livro do Apocalipse, que o Cordeiro comprou para si, com seu sacrifício, milhares de multidões de povos, línguas e nações, tribos, adorarão e servirão ao Senhor, porque foram comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Então a gente vê aqui o Senhor levantando a igreja. Quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor deu um ide glorioso aos seus discípulos, quando ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? E quando ele fala também a respeito do batismo do Espírito Santo em Atos 1 e 8, que ele manda os apóstolos ficarem em Jerusalém para ser revestidos do alto, para que sejam testemunhas deles, não só em Jerusalém e Samaria, mas até os confins da terra do mundo, ok? Então, nós vemos aqui, glória a Deus, a lição quando ela nos ensina como foi que foram enviados, O apóstolo Paulo, uma certa vez, falou em Romanos, se não me engano, capítulo 10, ele diz que a salvação vem pela fé, e a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Mas como eles ouvirão se não tem quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Amém? É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E a gente agora vamos ver que a palavra do Senhor nos ensina no livro de Atos, no capítulo de número 11, que as pessoas convertidas ao cristianismo, no caso os judaizantes, eles foram para Antioquia, eram de Chipre, e chegaram em Antioquia e começaram a evangelizar. Eu até falei na outra aula, aí Barnabé, os irmãos que estavam em Jerusalém, souberam do que estava acontecendo, que o evangelho estava sendo anunciado no meio dos gentios, e enviaram Barnabé. Barnabé foi a Tarso, pegou Saulo, que é Paulo também, Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo. Eles começaram a evangelizar em Antioquia, passaram um bom tempo ali ensinando, até que um dia estavam reunidos profetas, mestres, os presbíteros da igreja, inclusive estava Paulo e Barnabé também ali, e o Espírito Santo deu a ordem que separasse Saulo e Barnabé para uma viagem missionária que ele ia mandar. E a Bíblia ensina que Marcos foi com eles, e agora eles começaram a missão, ouviram a voz de Deus, obedeceram e saíram para fazer a primeira viagem missionária ali na Ásia. Eles agora saem ali daquela região de Antioquia da Síria e vai até Chipre, onde era a terra natal ali de o nosso amigo qual é o nome dele? Saulo Barnabé. Barnabé era de Chipre, natural de Chipre. Inclusive aqueles judaizantes que pregaram ali para os gregos em Antioquia, eles também tinham alguns prosélitos. O que é que significa prosélito? Prosélito eram aquelas pessoas que eram gentios e que queriam se tornar judeus. Eles são chamados de prosélitos. Eles circuncidavam
e guardavam a lei de Moisés. Isso começou lá em Êxodo, né? Quando a gente vê o capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele fala para Moisés, olha, os gentios que quiserem participar da Páscoa, eles vão ter que circuncidar. O Senhor não mandou ele guardar a lei porque ainda não existia a lei foi dada lá no monte, né? Quando eles saíram do Egito. Mas já na lei tem essa ordem, todas as pessoas que querem se tornar um judeu ou que morem junto aos judeus, necessário é eles circuncidarem e guardarem a lei de Moisés, ok? Prosélito significa isso. E a gente vê agora, eles passaram ali na ilha de Chipre, pregaram o evangelho e teve uma situação um pouco complicada quando eles chegaram ali, porque as trevas se levantaram, né? A gente vê ali um mago, um adivinho, um agoureiro, um astrólogo, né? Que previa o futuro, que dava conselhos ali ao cônsul, né? E ele se opunha à pregação do evangelho. Enquanto o cônsul estava ali querendo ouvir a palavra do Senhor, ele atrapalhava. E infelizmente acontece muito disso, né? As pessoas estão dispostas a ouvir o evangelho, mas o inimigo, a Bíblia fala que ele cega o entendimento das pessoas para que não respondesse a glória de Deus sobre a vida deles, à luz do evangelho. De que forma? Né? Na artimanha, você vê que a gente semeia, prega a palavra e tem um ali que às vezes é do contra, né? Fica botando tudo em cash como, se Deus é bom, porque a doença, se Deus é amor, porque ele mandou matar as crianças, né? Lá dos Amalequitas, e porque se Deus é bom, porque o diabo, quer dizer, porque se Deus é bom, porque vai jogar a gente no inferno. Quer dizer, colocando dúvidas acerca da bondade e da justiça de Deus. E muitas pessoas são atrapalhadas ali naquela situação. E era o que estava acontecendo ali com o cônsul, né? E Paulo agora disse a ele que ele iria ficar cego, né? Aquele mago. E ele realmente ficou cego ali por um bom tempo, sem poder enxergar. E o cônsul creu, né? O que a gente aprendemos com isso? Que as trevas, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Uma certa vez o Senhor falou que para entrar na casa do valente e saquear a casa dele, necessário é amarrar ele. E nós entendemos que Satanás ele não está preso, ele está solto. Mas espiritualmente ele não tem poder contra a igreja do Senhor. A igreja tem poder para entrar no inferno e saquear o inferno, quer dizer, tirar as almas que estão nas garras do inimigo, que estão sendo escravizadas pelas trevas. E a igreja, como luz do mundo, tem esse poder de ir lá, através da pregação do evangelho, e aquelas pessoas serem libertas das trevas, se encherem do Espírito Santo, que é luz, e agora andar na luz, tendo Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, ok? Então, a gente vê que as portas foram abertas, né? Teve um confronto com as trevas, ok? Onde Elimas, que era o mago, se intrometeu contra o procônsul Sérgio Paulo, né? Confiando no poder transformador do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida do pecador e dissipar todas as trevas. Missão em Antioquia, da Pisídia. O Evangelho que ilumina a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. O interessante, irmãos, que a gente vê o Evangelho sendo pregado. João Batista pregou o Evangelho, Jesus Cristo pregou o Evangelho, os apóstolos pregaram o Evangelho, e a pregação do Evangelho era uma só. O reino de Deus é chegado a vós, arrependei-vos e convertei-vos, abandonai os vossos pecados, os vossos caminhos, e se voltarem para Deus, buscai o Deus de toda a tua força, de toda a tua mente, né? Procurar o perdão, tomar posse da graça, da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer, o Evangelho era pregado primeiramente para os judeus, né? E a gente sabe que Paulo ia para as sinagogas, e ali era um lugar onde aquelas pessoas já estavam familiarizadas com a Bíblia Sagrada, que era o Antigo Testamento, e ali continha as promessas e a palavra proféticas que falavam acerca do Messias, do Cristo, do Salvador. E agora Paulo expunha o Evangelho, né? Desde Gênesis até Jesus Cristo, mostrando que Cristo é o Salvador que deveria vir ao mundo, que Ele é o Cristo enviado do Senhor, né? O Messias, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, está vivo, morreu pelos nossos pecados, para que a gente agora pudesse ter direito ao livre acesso ao Senhor, através do sangue de Jesus,
e uma promessa de vida eterna e paz e gozo com o Senhor. Amém? Isso é o evangelho puro, nu, sem mistura. Era o evangelho que era pregado pelos apóstolos. Você não vê os apóstolos pregando: venha para Cristo que Cristo vai te dar uma casa. Venha para Cristo que Ele vai resolver o problema da sua saúde. Venha para Cristo que Cristo vai fazer isso ou aquilo outro. Não, irmão. O evangelho não é barganha. O evangelho tem que ser pregado e é um só. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Quem não se arrepender vai perecer. Já dizia João Batista: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira de Deus vai vir sobre todo ímpio, todo pecador. Se você não crer no evangelho, se você não se arrepender, se você não se converter, está sujeito a estar debaixo da ira de Deus, da condenação eterna e do castigo eterno. E nunca exclusivamente por causa da sua incredulidade. Você vê que aquele mago que se levantou contra a pregação do evangelho, ele recebeu o justo juízo de Deus, ficou cego, né? Já precisava ser guiado pelas outras pessoas, tá certo? Deus é ruim? Não, mas Deus é amor e é justiça. E existe um cálice chamado cálice da ira de Deus. Se ele transbordar, meu filho, acabou, saia da frente. Horrenda coisa que é na mão do Deus vivo. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus não toma o culpado por inocente e nem inocente por culpado. E Ele é o justo juiz e a balança dele não tem duas pesos e duas medidas. Tudo aquilo que o homem semear, o homem irá colher. Amém? Então a gente vê aqui agora a missão em Icônia, Listra e Derbe, a fé que persevera. Icônia, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Listra, milagres, confusão, religiosidade. Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses para Paulo e Barnabé. Interessante, né, irmãos? Que a gente vê o evangelho sendo pregado com poder. Jesus tinha dito: vocês vão ser revestidos de dunamis, significa dinamite, poder de Deus, para levar o evangelho com autoridade. Assim como Cristo também curava enfermos, ressuscitava mortos, agora os apóstolos também estavam dessa forma, cheios do Espírito Santo. E Jesus falou: quem crê em mim, obras maiores do que eu fiz, vai fazer. A gente vê que o lenço de Paulo curava os enfermos, a sombra de Pedro curava os enfermos, expulsava demônios, eles saíam, eram expelidos apenas quando Pedro passava. Irmãos, é poder, a glória de Deus envolvia aqueles homens eram cheios de Deus, cheios do poder de Deus para fazer a obra do Senhor. E a gente vê que uma das obras era curar os enfermos. O Senhor disse: no meu nome curarão enfermos, pisarão na serpente, falarão novas línguas. Irmãos, o interessante aqui é que ele foi curado, aquele aleijado que estava ali. E agora aqueles homens começaram a adorar Paulo e Barnabé, dizendo que eles tinham sido deuses que tinham descido encarnados, né? E Paulo rasga suas vestes, não aceita a adoração, né? A gente vê Pedro também rasgando as vestes, não aceitando a adoração lá no templo chamado Formosa. Irmão, no templo do Senhor, quando ele curou também aquele aleijado, a gente vê que os apóstolos não aceitavam glória dos homens, nem adoração, mas eles sempre diziam que aquele milagre foi feito por causa do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, no meu nome farão obras e maravilhas. Irmãos, é no nome de Jesus. Quem tem poder é o nome de Jesus. Não é porque o cristão é um santo, não é porque o cristão é maior ou melhor do que ninguém. É porque o Espírito Santo de Deus habita nele. E se ele buscar, Deus vai encher ele do Espírito Santo. E quanto mais cheio, mais poder. Poder para fazer a obra, poder para libertar os cativos, poder para curar, poder para abençoar, né? E as vidas sejam transformadas. E a gente vê que eles não aceitaram, né? E aquele povo ficou irado, né? O povo agora começou a perseguir eles, né? A gente vê que ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo foi apedrejado a ponto de pensar que tinham matado Paulo. Aí os discípulos ali cercaram ele. Ele se levantou e foi embora. Interessante que ele não parou, nem depois das pedradas, que quase ele morreu, ele não parou de evangelizar. Ele não parou de fazer a obra. Diferente de Marcos. Marcos, no meio da caminhada, uns 600 quilômetros depois, se eu não me engano foi em Listra, ele voltou, abandonou a missão. Não aguentou o peso da missão. Mas é mesmo assim, irmão, tem que ter chamado. Nós não podemos dizer
vou em qualquer obra. O pastor diz, levanta a mão, quem quer ir aqui para a campanha? Quem quer fazer parte dessa missão? Nem todos estão preparados para uma missão, irmãos. Amém? Tem que ser escolhido e chamado pelo Senhor, porque vai ser capacitado. Aquele que vos envia, ele garante, ele se responsabiliza. Amém? Você vê que o apóstolo Paulo não desistiu. O ânimo, a força vem do Senhor. Ele diz, a força dele está no Senhor, a força dele vinha de Deus, o poder, né? A gente vê no apóstolo Paulo falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sei tem abundância e padecer necessidade, né? Está em liberdade, está preso, quer dizer, ele passou por muitas situações na vida dele, até no final da vida, onde ele perdeu a sua vida por amor do Evangelho, foi decapitado, mas não retrocedeu, porque ele sabia em quem ele tinha crido, assim como Jó falou, eu sei em quem eu tenho crido, e por certo ele se levantará em meu benefício. Amém? E o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é renúncia. As pessoas têm que estar dispostas a fazerem a vontade de Deus, ir para onde o Senhor quiser. Amém? E a gente vê, né, que teve alguns obstáculos ali, né, acerca da discussão depois, quando eles voltam para Jerusalém, mas a gente vai ver na próxima aula, né, a respeito da pregação do Evangelho, a respeito da circuncisão, né, se eles iam ter que circuncidar ou não. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Evangelho foi pregado em Antioquia, na Ásia, eles voltaram da primeira viagem missionária colhendo, né, trazendo seus frutos. O Salmo de número 126 diz, aqueles que semeiam em lágrimas voltarão trazendo consigo seus molhos, né? Com certeza, o galardão, naquele dia, eles serão de receber do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Não juntai tesouro na terra, mas juntai tesouro no céu. Quem faz a obra do Senhor não é em vão. E Deus não é infiel para esquecer do trabalho de vocês. Mas pelo contrário, lá em Apocalipse ele diz, eis que cedo venho, trazendo a minha recompensa para dar a cada um segundo o seu trabalho, né? E a Bíblia fala no livro de Mateus, se não me engano, no Evangelho, que Jesus Cristo falou certa vez, que se por causa do meu nome forem perseguidos, injustiçados, sofrerem, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Você crê nisso? Então vai semeando, vai fazendo a obra, não esperando recompensa dos homens, mas sabendo que Cristo em breve vem, trazendo a recompensa para dar a cada um, segundo as suas obras. Quantas almas iremos apresentar ao Senhor naquele dia? Amém? Uma alma é feita uma pedrinha, né, na coroa, é isso que os irmãos dizem. Mas que o Senhor continue te abençoando. E faça feito o Paulo, né, que ele fez por amor, tá certo? E quando a gente faz por amor, a gente está disposto a dar a própria vida por aquele que por amor deu a vida por nós. Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. E que Deus continue te abençoando. Estaremos depois trazendo a terceira aula. Amanhã domingo, ou melhor, amanhã sábado. Domingo nós iremos dar a quarta aula já. E essa semana eu vou estar trazendo aí a terceira e a quarta aula para os nossos vídeos aí no canal do YouTube. Teologia que Liberta. Aqui é o pastor Hélio Marcos de Recife. Você que assistiu aí os nossos vídeos, compartilhe, né? Comente. Você pode entrar no nosso zap 81988707084, né? Onde você pode estar tirando dúvidas, né? Pode perguntar, e a gente pode conversar um pouquinho, né? A respeito da palavra de Deus. E que Jesus nos abençoe, que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Shalom Adonai.